Oitavo ano, nós estamos estudando cálculo algébrico. Nós vimos o que é monônimo, polinônimo, e nós vimos também as operações matemáticas, como redução a um termo comum, multiplicação. E agora nós vamos falar um pouco sobre a divisão. Na divisão, nós dividimos os coeficientes numéricos e as partes literais. O coeficiente numérico é aquele número que vem junto da letra. Então, você divide cada coeficiente numérico e as partes literais. O que eu preciso lembrar aqui? Que quando eu tenho bases iguais, eu vou subtrair os expoentes. E que quando uma base está elevada a um expoente zero, a resposta é 1, desde que essa base seja um número diferente de zero. Bom, no nosso primeiro exemplo, nós temos 16x elevado a 5 dividido por 4x elevado a 2. Quem são os coeficientes numéricos? O 16 e o 4. Então, eu vou dividir 16 dividido por 4, 4. Agora, eu vou fazer a divisão das partes literais, ou seja, da letra. X elevado a 5 dividido por x elevado a 2. Não são duas bases com expoente? Eu vou repetir a base x e vou subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Nossa resposta, 4x elevado a 3. 36x você vai dividir por 9xy. Primeiro os coeficientes numéricos, ou seja, o 36 dividido por 9, 4. Agora, as partes literais, as letras. Bom, tem x elevado a 4 dividido por x. Eu vou repetir a letra x e vou subtrair os expoentes. Quando não houver expoente, o expoente é 1. Então, 4 menos 1, 3. O mesmo processo com o y. Repete o y e faz a subtração. O primeiro expoente é 3, o segundo não aparece, então é 1. 3 menos 1, 2. Resposta, 4, x elevado a 3, y elevado a 2. Nosso próximo exemplo, 21, y elevado a 4, dividido por 7, y elevado a 3. Primeiro eu vou analisar os coeficientes numéricos, o 21 e o 7. Dividido vai ser 3. Vou repetir a parte literal, o y, e vou subtrair os expoentes dele. 4 menos 3, 1. Ficamos com 3y elevado a 1. Quando o expoente é 1, não precisa aparecer o número 1, então fica simplesmente 3y. Nosso próximo exemplo, 5a dividido por 15z. Os coeficientes numéricos é o 5 dividido por 15, mas 5 não divide por 15, é menor. Então, o que eu vou fazer é simplificar. Que número eu posso dividir o 5 e o 15 ao mesmo tempo? O próprio 5. 5 dividido por 5 é 1, 15 dividido por 5 é 3. E as variáveis, as letras? A dividido por Z, não são letras diferentes? Então, você mantém, você não vai fazer nenhum cálculo com ela. Vai ficar 1A dividido por 3Z. O número 1, ele não precisa aparecer na frente da letra. Quando tiver um coeficiente numérico 1, você vai ver que geralmente ele não aparece. Então, você pode escrever simplesmente como A dividido por 3Z. Seis x elevado a 3 menos 12x dividido por 3x. Aqui você tem dois números sendo dividido pelo mesmo denominador, o 3x. Então, eu vou separar para analisar cada um deles. 6x elevado a 3 dividido por 3x, primeiro coeficiente numérico. 6 dividido por 3, 2. Vou repetir o x e vou subtrair. 3 menos 1, 2. Vou repetir o sinal negativo e agora eu vou para o segundo termo. 12x dividido por 3x. 12 dividido por 3, 4. 1 menos 1, 0.
Lembra, quando não aparece coeficiente numérico, ele é 1. Qualquer coisa elevado a zero é 1. Não importa quem seja a base. Então, x elevado a zero vai ser igual a 1. Vai ficar 4 vezes 1, que é 4. 2x ao quadrado menos 4. Nosso próximo exemplo, 36y elevado a 7 mais 24y elevado a 3, dividido por 6y elevado a 3. Aqui eu tenho o mesmo problema. Então, eu vou separar os meus dois termos. Eu vou ter 36y elevado a 7 sobre 6y elevado a 3, mais 24y elevado a 3 sobre 6y elevado a 3. Primeiro, divide o coeficiente numérico. 36 dividido por 6 é 6. Repete o y e subtrai os expoentes. 7 menos 3, 4. Repete o mais e faz o mesmo processo com o segundo termo. 24 dividido por 6 é 4. Repete o y. 3 menos 3, 0. Como eu sei que toda base elevada a zero é 1, então y elevado a zero vai ser 1, e 1 vezes 4, 4. Então, ficamos com 6, y elevado a 4, mais 4. Bom, nesses exemplos que nós fizemos, aliás, nós tivemos apenas um termo sendo dividido. Ou seja, era um polinômio, mas sendo dividido por um monônimo. Então, você dividia cada um deles separadamente. Quando você tem que dividir polinômio por polinômio, ou seja, uma expressão algébrica que tem vários termos por uma outra expressão algébrica que tem pelo menos mais do que um termo. Como eu faço esse processo de divisão? É semelhante ao que nós fizemos, mas precisa de um pouco mais de atenção. Nós vamos dividir 4x elevado a 3 menos x elevado a 2 mais 2 dividido por x elevado a 2 mais 1. Eu vou montar como eu montaria uma divisão de números normais, dividendo e divisor. Vou escrever o primeiro valor e o segundo. Aqui eu preciso analisar a ordem que aparece. Na expressão algébrica, o x ele tem um expoente que indica o grau dele. Então, eu preciso escrever todos os graus a partir do maior. O maior não é grau 3, então eu preciso de um grau 3, um grau 2, grau 1 e o termo que não tem grau. O grau 3 é o 4x elevado a 3, o grau 2 é o menos x elevado a 2, mas não tem ninguém que tenha grau 1. Então, eu vou acrescentar com 0. Mais 0x mais 2. Sempre que não houver um termo, você vai acrescentar mais 0 àquele que estiver faltando. Dividido por x ao quadrado mais 1. Eu vou começar a divisão do primeiro termo com o primeiro termo que aparece na chave. Ou seja, eu vou dividir 4x elevado a 3 por x elevado a 2. Um termo apenas eu sei dividir. 4. Como o x elevado a 2 não tem coeficiente numérico, é 1. 4 dividido por 1 é 1. Eu vou repetir o x e vou subtrair os expoentes. Vai ser 3 menos 2, 1. Então, a divisão é 4x. Essa é a minha resposta, 4x. Quando você está fazendo a divisão do número, para saber o resto, você não multiplica o valor que você dividiu pelo valor que está na chave? Então, nós vamos fazer esse mesmo processo. 4x, você vai multiplicar por x elevado a 2. Vou repetir o 4 e vou repetir o x. Eu vou estar multiplicando agora. Eu somo os expoentes. Aqui no 4x, ele não tem expoente, então é 1. 1 mais 2, 3. Vou fazer o mesmo processo com o mais 1. 4x mais vezes 1, 4x. Como ele é apenas com x, você vai escrever abaixo do 0x, porque você vai subtrair os dois, então não pode ser abaixo do x ao quadrado. Abaixo do x ao quadrado, só o termo que for x ao quadrado. Quando eu estou dividindo, para saber o resto, eu não vou subtrair, então 4x elevado a 3 menos 4x elevado a 3, 0.
Não tem nenhum termo para subtrair, com menos x elevado a 2. Repete. 0x menos 4x menos 4x. Também não tem nenhum valor para subtrair com 2. Repete. Faço novamente esse processo. Vou pegar o primeiro termo, que é o menos x ao quadrado, e vou dividir pelo primeiro termo da chave, x mais x ao quadrado. Bom, eu vou repetir o negativo e vou repetir o x. Vou subtrair os expoentes. 2 menos 2, 0. Toda base elevada a zero é 1. Então, x elevado a zero é 1, mas como tem um negativo, vai ficar menos 1. Esse é o valor que eu vou colocar como resposta. Agora, eu vou multiplicar. Menos 1 elevado a x ao quadrado, menos x ao quadrado. Abaixo do menos x ao quadrado. Menos 1 vezes 1, menos 1. Ele tem que ficar abaixo dos 2, porque os dois não têm letra. São coeficientes, são termos independentes. Agora, eu vou subtrair um pelo outro. Menos x ao quadrado menos x, então menos vezes menos vai ser mais. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado, zero. Sempre que você tem dois valores iguais com sinais diferentes, é zero. Não tem nada para subtrair com menos 4x, repete. 2 menos menos 1, então menos vezes menos é mais, vai ficar 2 mais 1, 3. Eu não vou continuar fazendo a divisão, porque o expoente que aparece no nosso valor é menor do que o expoente que está dentro da chave. Na chave tem expoente 2 e no menos 4x o expoente é 1. Você não continua uma divisão quando o número é menor do que o número que está na chave, então aqui também você não continua. Qual é a nossa resposta? Qual é a divisão? A divisão é o valor que nós utilizamos para fazer o cálculo. Então, o quociente, a divisão, vai ser 4x menos 1. E o resto dessa divisão? Vai ser o que sobrou, que eu não pude continuar, menos 4x mais 3. No nosso próximo exemplo, nós temos 7x elevado a 5 mais 24, 2x elevado a 4 menos 3x elevado a 3 mais 15x elevado a 2 menos 5x mais 1. Observe que eles estão na ordem dos expoentes. 4, 5, 4, 3, 2, 1 e não tem letra. Então, você vai escrever do jeito que ele aparece e dividir por x ao quadrado menos 3x. Eu vou começar essa divisão do primeiro termo, o 7x elevado a 5, e dividir pelo primeiro termo que está na chave, x elevado a 2. Eu vou repetir o 7, porque não tem outro valor para dividir, e ele é 1, então 7 dividido por 1 é 1. Eu vou repetir o x e vou subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Então, minha resposta é 7x elevado a 3. E agora eu vou multiplicar. 7x elevado a 3 vezes x elevado a 2, você repete o x e soma o expoente. Vai ficar 7x elevado a 5. 7x elevado a 3 vezes menos 3x, então, 7 vezes menos 3, 21 negativo. E x elevado a 3 vezes x elevado a 4. Agora, eu vou subtrair esses valores que eu tenho. 5, aliás, 7x elevado a 5 menos 7x elevado a 5, 0. 2x elevado a 4 menos 21x elevado a 4, menos vezes menos é mais, então você vai somar 2 mais 21, 23, e repetir x elevado a 4. Todos os outros termos eu vou escrevê-los novamente, porque não tem nenhum valor abaixo deles para fazer a divisão. Eu vou pegar o primeiro termo novamente, o 23x elevado a 4, e vou dividir pelo primeiro termo que está na chave, x elevado a 2. Bom, eu vou repetir o 23 e vou
repetir o x e vou subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, minha resposta, 23, x elevado a 2. Agora, eu vou multiplicar esse valor pelos valores que estão dentro da chave. Multiplicar, você vai repetir a letra e somar os expoentes. Então, vai ser 23x elevado a 2 vezes x elevado a 2, 23x elevado a 4. 23x elevado a 2 vezes menos 3x, então, 23 vezes 3, 69, mais vezes menos, menos, e x elevado a 2 vezes x, x elevado a 3. Eu faço novamente uma subtração. 23x elevado a 4 menos 23x elevado a 4, zero. Menos 3x elevado a 3, menos 69x elevado a 3, eu tenho menos, e o próprio menos do número vai ser mais. Então, é 69 menos 3, 63. E repete a parte, a parte literal. X elevado a 3 e todos os outros termos, que já aparecia na parte de cima. Eu vou fazer o mesmo processo, eu vou continuar, vou pegar o 66x elevado a 3 e vou dividir pelo primeiro termo da chave, x elevado a 2. Bom, eu vou repetir o x e vou subtrair os expoentes. Aliás, eu vou repetir o 66, vou repetir o x e vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. O expoente 1, você não precisa escrever ele não precisa aparecer, então fica da forma que está. 66x. Eu vou escrever 66x e vou multiplicar pelos valores que estão na chave. 66x vezes x ao quadrado, eu vou repetir o 66 e vou somar 1 mais 2 do x, 3, 66x elevado a 3. 66x vezes menos 3x, mais vezes menos, menos 66 vezes 3, 198, x vezes x, x elevado a 2. Observe que eu sempre vou colocar os valores um abaixo do outro, na ordem que eles aparecem com a mesma letra, com o mesmo expoente. 66x elevado a 3 menos 66x elevado a 3 é zero. Agora, 15x ao quadrado menos 198x, primeiro eu vou calcular. Menos vezes menos vai ser mais, então 198 vai ser positivo. 198 positivo mais 15 positivo, eu vou somar 113. E vou repetir a parte da variável, x ao quadrado. E vou repetir os demais termos, menos 5x mais 1. Agora, eu vou pegar o primeiro termo e vou dividi-lo pelo primeiro termo da chave. Então, vai ficar 213x ao quadrado dividido por x ao quadrado. 213 eu vou repetir, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vou repetir o x e vou subtrair os expoentes. 2 menos 2, 0. Eu sei que todo número elevado a zero é o próprio número 1. Então, vou ficar com 213 vezes 1, 213. 213 multiplica pelos valores que estão dentro da chave. 213 vezes x elevado a 2, 213x elevado a 2. 213 vezes menos 3, menos 693. E o 213 não tem x, apenas tem o x do 3. Então, vou repetir apenas esse x e vou subtrair. 213x menos 213x, zero. Menos 5x menos 639x. Bom, como esse menos 639 tem dois negativos, um da própria subtração e outro do número, ele vai ficar positivo. 639 positivo menos 5 vai ser 634x. Como não tem outro valor para fazer cálculo com 1, que é um número independente, eu vou repetir. Eu paro a divisão porque eu cheguei no momento em que o expoente do x é menor do que o expoente do número que está dentro do valor que está na chave. Dentro da chave, nós temos um x elevado a 2. E na nossa divisão, o resto que sobrou foi 634x.
o expoente é 1. Quando o expoente for menor, nós paramos o cálculo. Então, quem é a resposta dessa divisão? O quociente dessa divisão vai ser 7x elevado a 3, mais 23x elevado a 2, mais 66x, mais 213. O que sobrou dessa divisão, o resto que eu não consegui fazer o cálculo? 634x mais 1. Então, vamos analisar que a divisão, quando ela é por um monônimo, ela é extremamente simples, mas quando ela é por um polinômio, ela precisa de atenção aos detalhes. Mas a divisão também, ela segue o mesmo raciocínio da divisão por números. Então, nós concluímos agora o nosso conteúdo sobre cálculo algébrico. Qualquer dúvida na resolução dos exercícios ou sobre o conteúdo, é só entrar em contato.